Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um percurso de aprendizagem aqui na plataforma Redigir. Hoje a gente vai falar sobre a construção do modo meio na proposta de intervenção social, como atender a essa exigência ali da conclusão, né? No final do texto dissertativo a gente precisa cuidar desse aspecto. Então, se esse assunto te interessa, já fica aqui comigo até o final, aproveite, se inscreva no nosso canal para que você seja sempre avisado das atualizações que forem acontecendo por aqui. Pessoal, muito importante a gente levar em consideração o fato de que o parágrafo conclusivo constitui seguramente o parágrafo a partir do qual a gente pode obter os 200 pontos, digamos, relativamente mais fáceis de toda a redação. Isso porque, se a gente souber precisamente o que deve ser feito na conclusão, não tem erro, a gente deve conquistar esses 200 pontos com bastante mais facilidade do que os outros 200 pontos respectivos das outras 4 competências. Então, é bastante importante que a gente já garanta desde logo essa pontuação, porque em outras competências, como eu disse, isso não necessariamente será tão simples assim. Logo, é preciso que a gente apresente na proposta de intervenção social para a redação do Enem 5 elementos válidos, 40 pontos para cada um deles, não é isso? Então, precisa colocar lá, como você já deve saber, agente, ação, o modo meio, que é o assunto sobre o qual falaremos hoje, o efeito, quer dizer, a finalidade daquela ação e o detalhamento de pelo menos um desses elementos válidos. Quero destacar ainda o fato de que o Enem exige que a gente elabore uma proposta de intervenção social completa. Isso significa uma proposta em torno da qual todos esses elementos estejam reunidos. Logo, é possível apresentar mais de uma ação, embora isso não seja exatamente indispensável, não é? A gente precisa garantir que a proposta de intervenção dialogue com os aspectos trazidos por nós ao longo de todo o desenvolvimento. É esse o motivo pelo qual, comumente, a gente acaba encontrando mais de uma proposta no parágrafo conclusivo. Mas o importante mesmo é que a gente dê conta de elaborar pelo menos uma proposta de intervenção social completa. Outro ponto que me parece importante frisar aqui mais uma vez, é aquele segundo o qual os pontos não são cumulativos por elemento válido. Quer dizer, se você colocar 2 agentes, você não ganha 80 pontos por causa disso. Se colocar 3 agentes, não ganha 120 pontos por causa disso. Ou seja, é um elemento válido de maneira diversificada, de modo a perfazer esses 5 elementos obrigatórios ao parágrafo conclusivo, mais especificamente a proposta de intervenção social. Hoje eu queria então conversar com vocês a respeito do modo meio, que é um elemento que frequentemente, às vezes, pode se confundir com detalhamento, tanto da perspectiva de quem elabora a proposta, quanto da perspectiva de quem corrige. Quer dizer, às vezes não fica claro de maneira suficiente, definitiva, se é detalhamento ou se é modo meio. Às vezes o pessoal mobiliza uns gerúndios querendo fazer com que isso seja o modo meio e aí passa por detalhamento. Quer dizer, não é incomum que determinadas confusões envolvendo esses elementos válidos estejam presentes na proposta. Para a gente, então, não errar, para isso ficar definitivo para quem corrige e para quem escreve, vamos aqui nos atentar ao modo como as propostas de intervenção social, em geral, são desenvolvidas em redações nota 1000, em redações exemplares. Recorro mais uma vez à cartilha do participante 2020, a partir da qual a gente lerá 3 conclusões. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para exatamente os elementos coesivos que vão dar a nota aí da proposta, entendeu? Do modo meio, quer dizer, se a gente mobiliza os elementos necessários, até do ponto de vista da coesão, isso ficará bastante claro para o corretor da redação que este elemento está atendido plenamente no seu parágrafo. Então, vamos ao primeiro parágrafo. Ele começa assim: por fim, caminhos devem ser elucidados para democratizar o acesso ao cinema no Brasil, levando-se em consideração as questões sociais e legislativas abordadas. Quer dizer, uma primeira frase aqui, vocês estão observando, que retoma o tema / tese, né, já apresentados
ali anteriormente no texto. E agora sim começamos a proposta. Sendo assim, cabe ao governo federal, órgão responsável pelo bem-estar e lazer da população, elaborar um plano nacional de incentivo à prática cinematográfica, de modo a instituir ações como a criação de semanas culturais nacionais, bem como o desenvolvimento de atividades artísticas públicas, né? Reparem que esse de modo a já tende a constituir, né, este modo, meio, pelo qual a ação será desenvolvida. Além disso, observe que a próxima frase colocará de modo ainda mais evidente este elemento em destaque. Isso pode ser feito por meio de uma associação entre prefeituras, governadores e setores federais, já que o fenômeno envolve todos esses âmbitos administrativos, os quais devem executar periódicos eventos ancorados por atores e diretores que visem exibir filmes gratuitos para a comunidade civil. Extraí então um trecho aqui dessa proposta, no qual se pode observar de maneira bastante evidente que a expressão de modo a e a expressão por meio de reforçam, né, e apresentam de maneira definitiva o modo meio como elemento válido nessa proposta. Destaque para o fato de que não seriam necessários ou obrigatórios esses dois elementos, né? Um deles já atenderia à necessidade de apresentação do modo meio. Vejamos então, a partir de uma outra proposta, a maneira como o modo meio foi também apresentado aqui. A gente já tem o de modo a, o por meio de. Repare agora. Portanto, visando mitigar os entraves à resolução da problemática, algumas medidas são necessárias. Aquela primeira frase que na proposta anterior a gente já havia percebido, né, que retoma o tema e ou a tese. Primeiramente, cabe ao governo federal criar programas de apoio à cultura cinematográfica por meio de sistemas de assistência às famílias carentes. Aí o por meio de, mais uma vez, como elemento coesivo que apresenta o meio ou o modo pelo qual a proposta deve ser executada. Vocês estão vendo? Se a gente for logo adiante, o parágrafo ainda dirá assim: por fim, é dever das escolas promover formas de desenvolvimento de valores referentes à cultura cinematográfica através de exibições extra-classe. Tá vendo esse através de? Embora haja até uma questão sobre a pertinência do emprego deste recurso coesivo em particular, ele também vai funcionar aqui para a gente como um elemento que expõe o modo ou o meio pelo qual a proposta deve ser executada. Então, estamos aqui colecionando recursos, hein? O através de, o por meio de e o de modo a. Vamos ao próximo. Portanto, cabe ao governo investir em projetos que facilitem o acesso ao cinema, principalmente nas regiões interioranas, por intermédio do auxílio financeiro a empresas exibidoras, a fim de descentralizar os lugares em que há transmissões de filmes. Reparem que agora a gente usou o elemento por intermédio de, que é bastante semelhante e tem o mesmo efeito, afinal de contas, não é? Dos outros elementos que a gente já havia notado aqui nos parágrafos anteriores. Reparem então que esses elementos coesivos, por intermédio de, por meio de, através de modo a, todos eles apresentam o elemento válido modo meio, que vale 40 pontos na proposta de intervenção social. Então, capricha e garanta que este elemento não se confundirá com o detalhamento, assunto sobre o qual teremos ainda oportunidade de conversar no próximo vídeo. Então é isso, fica mais uma vez o convite para você se inscrever aqui no nosso canal. E quando você fizer uma redação, quando ela chegar corrigida aí no seu aplicativo, frequente também os percursos de aprendizagem da plataforma Redigir, nos quais há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada uma de suas dificuldades. No site tem também várias redações modelo, nas quais você pode se inspirar para escrever o seu texto. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.